Olá, desenvolvemos um forno para cerâmica, para a primeira queima de cerâmica, muito econômico, muito simples de ser feito e de uma facilidade de achar o material para fazer. É um forno que vai atingir até 1000 graus do lado interno, para a queima de cerâmica aproximadamente a 800 graus, e do lado externo 100 graus. Vamos fazer a parte teórica do que é fazer o forno. É um tambor de 200 litros, sem a tampa móvel. Então, nós vamos fazer uma parede de tijolos na lateral desse forno. Então vamos fazer um piso para que não aqueça o chão e vamos fazer uma parede lateral para que não aqueça o local onde está o forno. Então ele vai estar com essa massa refratária, então ele vai estar protegido. A parede e o chão está protegido. Na lateral do forno nós vamos fazer um furo, um buraco, que é a entrada do maçarico. O maçarico vai estar ligado aqui e vai estar ligado no botijão de gás, numa distância segura. Do lado de dentro do forno, do tambor, é um tambor de metal, de aço. Nós vamos assentar os tijolos, claro, de baixo para cima. Vamos assentar os tijolos no fundo, para proteção do fundo do tambor. Então, a lata do fundo, o aço do fundo do tambor vai estar protegido por tijolos e massa refratária. Não são tijolos refratários. Os tijolos refratários, eles têm uma durabilidade maior, eles têm um custo muito alto e têm termos de garantia que não há necessidade para os nossos padrões, o trabalho que nós estamos fazendo. A partir daqui, então, vamos assentar os tijolos do lado interno do tambor e de pé. De pé. Então, Elias, pega um tijolo para mim, por favor. Vai estar assentado os tijolos, todos de pé. Então aqui, um tijolo, obrigado. Os tijolos vão estar assentados assim, nessa posição, de espelho e dentro do tambor, e aqui nessa posição. Então, o tambor vai estar protegido por uma massa refratária e o tijolo. Aonde vai ser feito o furo? Um tijolo de fundo e meio tijolo de altura. É aqui, nessa posição, então, nessa altura, que vai ser feito o furo. Esse furo, naturalmente, esse furo vai ser passante. O tijolo também vai ser furado. Posteriormente, então isso nós vamos ver depois da queima, da primeira queima. Aqui nós vamos colocar tripés de tijolos e uma placa refratária. Essa placa refratária são firmas especializadas que fabricam. O fogo vai entrar por aqui, vai circular no meio desses pés e vai subir por um vão. A radiação vai subir por aqui, o fogo fica, a radiação vai subir num vão de 1 polegada lateral. As nossas peças de cerâmica vão estar aqui. Aqui nós podemos até encher. Como o forno é a sua própria chaminé, aí nós vamos colocar, vai ser assentado um tijolo nas bordas, para que essa tampa fique nessa situação. Essa tampa, então o calor vai entrar sob controle pela lateral e vai sair sob controle por esse vão. Então as peças vão ser queimadas por indução de calor. O calor sobe, passa pelas peças e sai. O calor aqui embaixo é muito mais forte do que em cima. Então por isso o curso de aprendizado da queima, para fazer com que o calor, a temperatura de 800 a 900 graus aqui seja igual aqui. Essa câmara de combustão, onde vai estar entrando o gás com o fogo, pode chegar a 1200 graus. Os nossos tijolos, esses tijolos comuns de máquina, ele foi queimado a 800 graus durante 48 horas. Ele tem capacidade, feito uma maturação correta, nessa primeira queima que nós vamos fazer na próxima etapa,
ele pode ser elevado a 1200 graus, ele aguenta. E a massa refratária que vai estar atrás dele vai proteger o tambor. Se esse tambor for queimado uma vez por semana, ele tem uma durabilidade de uns 5 anos aproximadamente. Então não há nada que se possa correr o risco. O calor que sai por aqui, contanto que o teto não tenha menos de 3 metros de altura, não afeta em nada as laterais. Da massa, como nós estamos em São Paulo existe uma certa facilidade de comprar um produto químico, é silicato de sódio alcalino. Esse silicato, ele é não sei se dá para você ver, ele é um mingau, ele parece um mel. Esse silicato, ele é um defloculante. Esse defloculante, nós vamos colocar na água uma tampinha para um balde maior até do que esse, um balde até 15 litros. Uma tampinha de silicato, esse silicato na água, essa água que se faz a massa. Qual é o trabalho do silicato? Ele vai dar uma resistência maior nessa massa na temperatura. Então, não é indispensável. Essa massa, do jeito que nós estamos preparando com água, essa terra barrenta com água, ela já faz o serviço. Mas se tiver o silicato, vai haver uma resistência maior, uma durabilidade maior desse forno. E ele ajuda a compactação das moléculas da massa, dessa terra, para que tenha uma resistência maior ao calor. Esse forno, lembre-se, vai gerar, nessa parte do forno, no tambor, vai gerar aproximadamente, chegando até 1200 graus na anticâmara. E nessa parte aqui onde vai estar as peças, ele vai chegar na média de 800, 900 graus. Isso vai depender da exigência de quem está trabalhando. Aqui, nós marcamos o chão aonde vai o tambor. Então colocamos 4 limitadores. Então nós vamos fazer agora uma base com a massa refratária e o tijolo para quê? Só para proteger esse cimento do chão. Como que nós vamos fazer essa massa? De uma forma bem... esse chão bem grosseiro. É uma coisa... Quanto mais, melhor. Porque isso aqui vai proteger o chão, esse cimento de... Agora vai aqui em cima. Fizemos um furo no tambor. Dá para pegar? Esse furo no tambor, ele tem uma proporção mais ou menos que passe com folga a boca do maçarico. O maçarico em questão é esse aqui. É um maçarico de terceira geração. É comprado, como já foi dito, em casas de material de ferragens e casas de ração animal. Ele tem a entrada de ar aqui, 2 entradas de ar e 2 entradas de ar na base dele. Ele é desmontável, para limpeza não há necessidade, caso o documento vai ser muito raro. Ele tem um tamanho, uma questão de segurança, o gás é gelado. Ele tem um registro aqui e um registro onde vai direto no botijão. Esse aqui, estamos com uma válvula para o P13. Ele tem essa válvula, 2 válvulas, então, para questão de segurança. É um maçarico em que não há histórico de acidentes. Vamos assentar o tambor no local. Naturalmente, vamos assentar os tijolos dentro do tambor depois de ele estar no local. Se assentarmos os tijolos lá, ele vai ficar muito pesado na posição final dele. O furo para cá, ou aí para onde nós vamos fazer o furo para cá, que fica mais fácil.
O primeiro passo para a montagem do forno, para se fazer a queima, é começar pela câmara do forno. Então, a primeira coisa, vocês vão separar 3 tijolos comuns, tá? Para fazer o suporte da placa refratária dentro do forno. O segundo passo da montagem do forno é a placa refratária, que vai ser colocada em cima dos 3 tijolos dentro da câmara do forno. E como vocês podem ver, essa placa ela é um pouco menor do que o forno. A intenção, nas laterais da placa, aonde vai subir a temperatura, é deixar mais ou menos 1,5 cm de distância. Nesse caso, a placa é bem menor que o forno. Então o que pode ser feito? Entrar com pedaços de placas de argila mesmo, tá? Feito por vocês. Para chegar essa distância que a gente precisa. Isso é mais para não marcar, para a temperatura não marcar a peça de cerâmica, tá? Dentro do forno. Uma coisa importante é o quê? É que as peças estejam bem secas, tá? Se for escultura, uma coisa importante é a peça estar oca, tá bom? Para não haver risco dessa peça estourar na queima, tá? Quando que as peças estouram na queima? Quando ela está úmida, tá? E ela começa a esquentar dentro do forno, essa umidade vai se transformar em vapor e esse vapor vai querer achar algum ponto para sair na peça. É onde vai trincar ou até mesmo quebrar. Uma outra coisa que quebra muito a peça é a peça mal confeccionada. Então, antes de começar a fazer o trabalho, amassar bem a argila para tirar as bolhas, sovar bem essa argila, tá? Bater bem, para não correr esse risco. Na colocação das peças no forno, é sempre bom começar com as peças maiores, tá? Tem que tomar cuidado porque essas peças estão apenas secas, tá? Então a chance delas quebrar na colocação do forno, se bater alguma coisa, é muito grande. Então, cuidado, tá? Na colocação dessas peças dentro do forno. A colocação dessas peças pode ser aleatória. Uma peça pode encostar na outra, pode estar uma peça em cima da outra, porque está sendo feita a monoqueima, né? A primeira queima da cerâmica, então não tem esmalte, então não há perigo de encostar uma peça na outra. Uma coisa que tem que ficar atento é com a distribuição dessas peças dentro do forno, não causando o abafamento da temperatura, tá? Então precisa ter uma certa distância entre as peças para essa temperatura circular entre as peças e deixar todas as peças bem queimadas.
peças podem encostar na parede do forno, tanto que fique um espaço para essa temperatura circular. Então as peças maiores embaixo, e aí a gente começa a colocar as peças mais leves e menores em cima. Nesse caso, se for esfera, tá, com tampa, nunca fechar totalmente a esfera, sempre deixar um vão para essa temperatura circular dentro da peça também. Então basicamente o forno está montado, tá? Tá com uma quantidade pequena de peças, tá? Mas vai ser fechado com essa quantidade mesmo. O limite que você pode colocar de peça dentro desse forno, 1 palmo, tá bom? Antes da tampa do forno, tá? Então você pode colocar peças até 1 palmo de distância antes de chegar na tampa do forno, tá bom? Percebam que tem uma distância entre as peças, tá? Para essa temperatura circular. Então depois das peças colocadas dentro do forno, nós iremos fechar o forno, tá? A tampa, no caso, é a tampa do próprio tambor, tá bom? Como esse forno é sua própria chaminé, a gente precisa deixar uma abertura para a entrada de oxigênio. Esse oxigênio vai fazer o quê? Ele vai puxar a temperatura da câmara, fazer com que a temperatura passe entre as peças, tá? E sair aqui por cima. Agora nós iremos colocar o maçarico no bujão. Bom, então aqui é rosqueado, tá? Uma coisa que é importante nessa queima, na utilização desse maçarico, esse registro do corpo do maçarico, sempre bom deixar ele totalmente aberto. A gente só vai fazer o controle pelo registro que está diretamente no bujão. Uma coisa que é importante lembrar também, que o bujão precisa estar dentro de uma bacia com água. Pelo menos uma quantidade de água até a metade do bujão. Por que essa água? Esse maçarico é de alta pressão. Na metade da queima, corre o risco do quê? Do gás dentro do bujão congelar.
isso pode atrapalhar na queima. Você pode estar, se esse gás congelar, você pode estar aumentando a pressão do maçarico, pelo fato do gás estar congelado, não está aumentando a temperatura dentro do forno. Então é importante sempre manter o bujão dentro de uma bacia com pelo menos até a metade do bujão de água. Então agora iremos acender o maçarico. Essa válvula totalmente aberta, a gente vai abrir a válvula do bujão e essa primeira 2 horas de queima vai ser com uma chama bem fraca, apenas para garantir que as peças vão estar bem secas, tá? Então a gente vai deixar, tá? Essa primeira chama, tá? Bem fraquinha. Vamos então colocar o maçarico na entrada inferior do forno, na verdade da câmara, tá? Ó, percebam a importância de ter a chaminé no forno, ter a abertura em cima do forno. Só de chegar com a chama perto da entrada da câmara, vocês percebam que o oxigênio que está entrando por essa parte de cima está puxando a chama para dentro do forno. Ó. Ó. Tá? Então essa é a importância da abertura em cima do forno. Então iremos colocar o maçarico bem na entrada, tá? E vamos deixar por 2 horas essa chama para garantir que as peças fiquem bem secas mesmo. Então, após essas 2 primeiras horas secando as peças, a gente vai fazer um novo ajuste no maçarico. Quando que a gente sabe que esse ajuste está bom? A gente vai virando o maçarico até a chama começar a fazer barulho, tá? Então a gente vai abrindo o maçarico. A gente vai deixar por mais 2 horas, tá? Essas 2 horas seguintes são as 2 horas mais perigosas, que se for estourar a peça vai ser nessas 2 horas. Então após a 4ª hora, você vai de 1 em 1 hora agora, dando 1/3 de volta no maçarico. Então agora chegamos no final da 5ª hora, vamos aumentar mais 1/3 de volta e deixar por mais 1 hora. Tá? Bom, agora já estamos no final da 6ª hora. Como a quantidade de peça que foi colocada no forno é pequena, acredito que já esteja bom. Vamos dar uma olhada? Então, colocar uma luva de couro para não queimar a mão. E a gente vai abrir um pouco a tampa do forno. Quando que eu sei que está na temperatura de 900 a 1000 graus? Quando metade das peças estiver vermelha, é porque já chegou a 900 a 1000 graus. Aí a gente vai desligar esse forno, tampar a entrada do maçarico com um tijolo e deixar esfriar. Após 24 horas, a gente vai poder abrir esse forno e ver o resultado da queima. Então metade das peças já estão vermelhas, isso quer dizer que essas peças já estão 900 a 1000 graus. Aí a gente vai desligar o forno e essa temperatura vai subir gradativamente no restante das peças.
gente desliga totalmente o maçarico, tira o maçarico da boca do forno. E tampa com um tijolo. A entrada do maçarico. Bom, então 24 horas depois a gente vai abrir o forno e ver o resultado da queima, tá? Aparentemente está bem queimado, não quebrou nenhuma peça. Está bem queimado. Vamos ver. Então essa peça foi queimada a 900 a 1000 graus, está uma peça resistente, preparada para esmaltar e ir para o forno numa segunda queima. Uma das importâncias, principalmente da escultura, estarem ocas, porque ela fica bem queimada, não correndo o risco de estourar na queima. Tá? Então essa é a importância de ocar, principalmente a escultura. Tá? Uma coisa que é importante mostrar, na confecção dessa peça, não foi ranhurada. Quando a massa ainda estava mole, não foi ranhurada e colada, tá? O véu certinho na cabeça dela. Então o que aconteceu? Com a retração na queima, soltou o véu na cabeça da escultura pelo fato dela não estar ranhurada e bem colada. Tá? Então são alguns dos acidentes que pode acontecer. Mas a queima em si não estourou nenhuma peça por causa de bolha. Tá? Então foi uma queima satisfatória.